Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 135 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de 2 Crônicas, do capítulo 27 até o capítulo 29. Amém? Se você não conseguiu fazer a sua leitura, se organize durante o dia, não precisa ser feita toda de uma vez, você pode ler ela em porções divididas durante o seu dia, mas o importante é que você medite na palavra do Senhor. Amém? Então a nossa porção vai do capítulo 27 até o capítulo de número 29 de 2 Crônicas. E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 29 e no verso de número 36. Amém? E a palavra do Senhor em 2 Crônicas 29, 36 diz assim: Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Em algumas versões vão estar escritas apressadamente, Bom, nós vimos ontem, o reinado do rei Uzias, e vimos como ele começou bem com o Senhor, fazendo o que era reto, porém nós observamos muito bem que ao ponto que ele se tornou poderoso, ou seja, grande, entrou no seu coração um orgulho, uma arrogância muito grande, e ele se achou no direito de entrar no templo de Deus e queimar incenso ao Senhor. E isso resultou em uma lepra generalizada no seu corpo, E o rei Uzias então morre com a lepra cruel, E nós aprendemos até que não é porque Deus tem nos abençoado, não é porque Deus tem se alegrado com o que nós estamos fazendo para Ele, como nós estamos servindo ao Senhor, que nós podemos sair fazendo tudo o que nós queremos diante de Deus. Não funciona bem assim, Então depois que Uzias morre, o seu filho Jotão reina em seu lugar, Ele assume o trono com 25 anos de idade, e ele vai reinar 16 anos na cidade de Jerusalém. E Jotão vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, Tem um texto bem interessante aqui no capítulo 27, que é o verso de número 6, que diz assim: Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Você viu que coisa interessante? Então Jotão, ele não se desviou do caminho de Deus, buscou a vontade de Deus, e o Senhor foi dando a ele graça, poder, honra e glória, Depois que Jotão vai morrer, o seu filho Acaz assume o trono no seu lugar. E Acaz assume o trono com 20 anos de idade, E ele vai reinar também 16 anos em Jerusalém. E vai acontecer que Acaz, ele é o oposto do seu pai. Ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele não é um filho que segue um bom testemunho, E ao invés de ele servir a Deus, ele vai andar nos caminhos dos reis de Israel. Você que acompanha a gente todos os dias já sabe que os reis de Israel eram muito mais imorais, idólatras, irreverentes ao Senhor. Então ele vai fazer imagens de escultura, ele vai adorar a Baal, inclusive ele vai queimar incenso, em Ben-Hinnom, e ele vai queimar até mesmo os seus próprios filhos a esses deuses pagãos. E ele vai também colocar altares e queimar sacrifícios em todo o território do reino de Judá. Isso vai acontecer e Deus vai se revoltar contra ele. Os sírios vão se levantar contra ele por causa da ira do Senhor. E o Senhor vai trazer grande sofrimento. Neste tempo, Deus levanta um profeta chamado Obed, dizendo que entre os irmãos, que seria Judá e Israel, não deveria haver atritos,
e que os cativos deveriam se voltar ali para a sua terra, né? Bom, passa-se esse tempo de aflição, mas Deus levanta mais inimigos contra o rei, né? O rei Acaz. E vai acontecer que o rei Acaz pede socorro à Assíria, não a Síria, tá? A Assíria. E isso vai levar com que Acaz fora magoasse mais o coração de Deus. Acaz, depois desse tempo, vai oferecer sacrifício aos deuses de Damasco, né? Que tinha ficado sob o domínio dos sírios. E ele vai dizer que Deus, os deuses dos sírios, ajudaram eles, também o ajudariam. E se você ler, por exemplo, o capítulo 28, a última frase do verso 23, vai estar escrito assim: porém, eles foram a sua ruína e de todo o povo de Israel. Você viu? Então, nós não podemos servir outros deuses. Os outros deuses, na verdade, eles não passam de ídolos, e através desses ídolos se manifestam os espíritos demoníacos, né? E quando alguém se dispõe a abandonar o Senhor, essa pessoa está se dispondo a abandonar os benefícios, a graça e o favor que o Senhor tem a oferecer. Acaz então vai morrer e o rei Ezequias, esse rei muito famoso, né, vai reinar em seu lugar. Acredito eu que alguns dos reis mais famosos de Judá estão Davi, Salomão, né, Josafá e o rei Ezequias. São pessoas assim que fizeram obras extraordinárias, né? E ele vai reinar 29 anos em Jerusalém. Ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E é muito interessante que Acaz faz coisas tão ruins diante de Deus, ao ponto de que a casa de Deus ficou abandonada. Então, Ezequias vai e abre os portões da casa do Senhor. Ele novamente obriga os sacerdotes, os levitas, a se santificarem para que o trabalho da casa de Deus voltasse às atividades comuns. Irmãos, imagina hoje, no dia de hoje, alguém ir e cessar o culto, como aconteceu na pandemia, né? Proibir que as pessoas se reúnam num local para buscarem a Deus, para adorarem a Deus. Algo horrível, né? Então a casa de Deus é santificada, os levitas são santificados, e ele tirou do santuário de Deus tudo aquilo que era impuro, porque os pais, aqueles que estavam no tempo de Acaz, foram infiéis ao Senhor, né? Bom, então ele vai dizer ao povo, né, que naquele tempo as pessoas fecharam os portões, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. E isso trouxe sofrimento para Acaz. Porém, nós vemos que o rei Ezequias vai tomar um caminho oposto. Ele vai fazer o que é reto ao Senhor. No verso 10 diz que ele resolveu fazer aliança com Deus. E isso para que Deus afastasse dele a sua ira, né? E do povo também que estava sendo castigado por causa do rei anterior. Depois de ele santificar o templo, o próximo passo dele agora é reinaugurar o culto, a adoração ao Senhor. E ele faz isso com força, com intensidade. E acontece que, enquanto as pessoas, os levitas, adoravam o Senhor, oferecendo os holocaustos e cantando ao Senhor e tocando com instrumentos, toda a congregação se prostrou diante do Senhor. E eles não se levantaram até que o louvor e a adoração terminasse. Que coisa maravilhosa, né? Isso se chama entrega, né? Adoração verdadeira, genuína. Então, a postura de Ezequias vai levar o povo à adoração, né? E o texto que nós lemos para o nosso devocional, que é o verso 36 do capítulo 29, diz que Ezequias e todo o povo, não foi só Ezequias, e também não foi só o povo, o líder e os seus liderados, todos se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo. Preste bem atenção, aqui Deus quer chamar a nossa atenção. Muitas das vezes nós já chegamos ao Senhor
apenas para pedir, apenas para receber, né? Mas é necessário que o povo de Deus saiba se alegrar na presença do Senhor. É necessário que o povo de Deus saiba se regozijar com aquilo que Deus tem feito. Será que temos nos alegrado com as obras de Deus? Será que temos nos alegrado ao buscarmos ao Senhor? Será que temos nos alegrado com Deus falando conosco, com a sua palavra? Agora nós estamos estudando a palavra de Deus. Será que temos nos alegrado neste tempo em que estamos buscando a palavra de Deus? Eles se alegraram com o que Deus tinha feito. Isso é importante. Agora preste bem atenção que o que foi feito da obra do Senhor não foi feito de uma forma vagarosa. Foi feito às pressas. Foi feito com desejo, sabe? Com que aquilo acontecesse rápido. Muitas vezes nós nos dedicamos tanto para as coisas materiais, nos dedicamos tanto para as coisas mundanas, e quando chega a hora de nos dedicarmos para Deus, não fazemos com força e nem com alegria. É importante que nós venhamos nos dedicar com ansiedade, com pressa, com ânimo aumentado para o Senhor, da mesma forma que fazemos para as coisas do mundo, né? Se não for mais, correto? E quando nós nos dedicamos em algo, o resultado final é alegria. Se estiver faltando alegria na tua casa, se estiver faltando alegria na tua família, se estiver faltando alegria na tua vida, no teu dia a dia, talvez é tempo de você se apressar para se dedicar para Deus. Talvez é tempo de você se apressar em voltar para o Senhor. Talvez é tempo de você se apressar em trabalhar um pouco mais para Deus e um pouco menos para as coisas seculares. Amém? Deus tem alegria para derramar sobre a sua vida. Deus tem alegria para derramar sobre a sua casa. Deus tem alegria para derramar sobre a sua história. Alegre-se do Senhor, mas para isso, trabalhe com intensidade para Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nessa hora, Senhor, e colocamos a Ti, diante de Ti, as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e Senhor, nos ajuda neste momento. Talvez, Senhor, essa pessoa que me ouve não tenha vivido dias de alegria. Talvez tenha faltado para ela o entusiasmo, o prazer no dia a dia e principalmente no Senhor. Quantas pessoas não se alegram mais na sua presença? Quantas pessoas não se alegram mais por estarem na tua casa ou pelas vitórias que o Senhor as tem dado? Muitas das vezes, Senhor, nós nos perdemos no meio dos caminhos. Nos esquecemos que todas as bênçãos, o trabalho, a saúde, a oportunidade de comprar algo para os nossos filhos, todos esses benefícios vêm do Senhor. E precisamos nos alegrar com a sua obra. Precisamos te agradecer pelas suas obras em nossas vidas. Talvez o meu irmão tenha se encontrado em tristezas tão profundas que não consegue mais se alegrar. Mas eu oro hoje para que o Senhor venha devolver para o seu rosto um sorriso, para o seu coração uma alegria e para os seus lábios um novo cântico, para que essa pessoa possa te glorificar, te exaltar e te engrandecer com tudo que ela tem e com tudo que ela pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. Se você acha que tem alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe com ela esse vídeo, né? E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino. Assim, todas as manhãs nós estaremos aqui juntos, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.